Próxima questão. Em relação ao bem-estar de suínos, é muito importante que eles a todo momento tenham acesso a palha ou outros substratos adequados, como maravalha ou serragem, para que possam expressar o comportamento de fuçar, cavar, comportamentos orais e de mascar, bem como a outros objetos como correntes, bolas e materiais como cordas. Por quê? Os suínos são animais naturalmente curiosos e têm um alto nível de motivação para interagir com o ambiente, sendo o enriquecimento ambiental fundamental para o seu bem-estar. Resposta correta: as duas afirmações são verdadeiras e uma justifica a outra. Está claro aqui, dispensa comentários. Em relação ao bem-estar das aves de postura, analise as afirmações a seguir. As corretas são 3 e 4. Os objetivos principais da debicagem das aves são promover a melhora no desempenho produtivo, prevenir o canibalismo entre as aves, prevenir a quebra dos ovos, prevenir a bicagem das penas. A quarta: para que uma granja de aves de postura possua o certificado da Certified Human, é obrigatório que as galinhas sejam criadas fora de gaiolas. Correto as duas. A primeira está errada por: as instalações devem prover um fluxo mínimo de ar fresco para as aves, uma vez que problemas respiratórios são uma grande preocupação na espécie, ocasionando grandes perdas produtivas. Problemas respiratórios são uma preocupação para suínos e não para aves. Não que não ocorram problemas respiratórios, mas não são uma grande preocupação. Um dos cuidados a serem tomados após o procedimento de debicagem é realizar um jejum de 48 horas para evitar lesões nos bicos no momento da alimentação. Não, o jejum é muda forçada. Na debicagem é o contrário. Se recomenda manter os comedouros o mais cheio possível para que elas não batam com o bico no fundo do prato e, consequentemente, sintam dor. Em relação ao bem-estar de equinos, é correto o que se afirma em: potros devem ser criados em liberdade e na companhia de outros animais. Sistemas atuais de criação de equinos, onde os animais permanecem grande parte do tempo estabulados, não costumam impactar no bem-estar dos animais. Impacta e muito. Os equinos eles têm necessidade de se locomover, de fazer exercício, de interagir com outros animais, e no estabulamento isso não acontece. Em relação ao manejo, a dieta ideal para os equinos é aquela com maior proporção de concentrado, o que evita os problemas nutricionais. Não, a proporção de concentrado deve ser equivalente à proporção de volumoso. Concentrado não deve ser o principal componente da alimentação. Éguas gestantes não deverão ser montadas durante a gestação e até o potro completar 120 dias. Elas não devem ser montadas de 90 a 240 dias de gestação. Antes dos 90 dias e após os 240 dias de gestação, elas poderão ser montadas. Animais estabulados devem ser escovados no máximo uma vez por semana para evitar lesões na pele. Os animais estabulados, eles devem ser escovados... Desculpa, pessoal. Os animais estabulados, eles devem ser escovados todos os dias para estimular a circulação, para diminuir estresse, uma série de fatores. Em relação ao bem-estar de bovinos de corte, em sistemas de confinamento, vários aspectos devem ser avaliados e diversas estratégias adotadas. Com relação a este assunto, é correto afirmar que a resposta correta é: espaços muito reduzidos no confinamento limitam a expressão dos comportamentos naturais dos bovinos e provocam um aumento de comportamentos negativos devido ao estresse social. Essa é a correta. As outras estão incorretas. Por quê? Transferência de animais do sistema de criação a pasto para o sistema de confinamento deve ser feita de forma imediata, com introdução de animais de vários lotes diferentes em um mesmo espaço. Não. A transferência deve ser feita paulatinamente, com determinação de hierarquia de dominância, alteração do sistema de alimentação paulatino, não de uma vez para outra, e os animais de lotes diferentes eles devem ser colocados lentamente e não de uma vez só. Confinar grupos com grande quantidade de animais reduz os gastos com manutenção de estruturas e facilita o manejo.
Não, é o contrário. Quanto maior a quantidade de animais presentes no mesmo ambiente, os gastos com manutenção tendem a ser maiores e o manejo fica bem mais complicado. Acesso à sombra e presença de lama no ambiente de confinamento são questões secundárias e com pouca importância prática na questão do bem-estar animal. São questões muito importantes, porque o acesso à sombra ajuda no controle do controle térmico desses animais, e a presença de lama no ambiente de confinamento ela é prejudicial para o casco e pode causar problemas no casco, mas ela também tem um fator de resfriamento. Mesmo após a definição da hierarquia de dominância, os conflitos se mantêm frequentes, pois a hierarquia jamais se manterá estável quando se trata de confinamento de bovinos. Não. Após a hierarquia de dominância, os conflitos se reduzem, eles não deixam de existir, mas eles se reduzem, porque a hierarquia, ela uma vez estabelecida, ela vai se manter, pelo menos enquanto não se introduzir nenhum outro novo animal que possa eventualmente disputar essa dominância com o animal dominante, ela vai se manter estável sim. Em relação ao bem-estar de bovinos de leite, 2, 3 e 4 são corretas. O gado leiteiro somente pode ser confinado por no máximo 4 horas, em situações em que o manejo assim o recomende, como tratamentos, alimentação, limpeza de instalações, inseminação artificial e ordenha. Quanto ao procedimento de descorna, a cauterização do botão germinal deve ser efetuada a uma idade adequada antes da fixação do botão no osso do crânio. E a avaliação do bem-estar das vacas leiteiras deve ser realizada em 3 situações principais. Durante o caminho das vacas para a sala de ordenha, onde se faz a avaliação dos aprumos, a avaliação de alguma alteração locomotora desses animais. Durante o refrescamento, onde os animais vão manifestar os comportamentos naturais da espécie, vão estar livres e descansados. E o comportamento dos animais no momento da ordenha, onde vai se poder ver não só a questão do comportamento, os animais estarem tranquilos ou não, mas também a saúde do úbere dessas vacas. A 1 está errada porque os bovinos de leite criados a pasto devem obter daí sua fonte de alimentação, independente da qualidade da pastagem. Não, eles devem obter do pasto a sua fonte de alimentação principal, porém, quando a qualidade da pastagem não é suficiente para uma boa nutrição, pode ser incluído suplementação. Maiores problemas de bem-estar dos animais de produção se verificam durante o transporte e no momento do abate. Em relação a estes aspectos, é correto apenas o que se afirma em: quando os animais chegam nos frigoríficos e são expostos a novo grupo social, em um ambiente diferente e em contato com pessoas estranhas, o estresse psicológico aumenta. Isso é claro, né, pessoal? As outras estão incorretas. De acordo com a resolução 675/2017, que dispõe sobre o transporte de animais, todos os veículos, a partir de sua aprovação, deverão se adequar às suas determinações e os motoristas de tais veículos deverão passar por um curso de capacitação. A partir do momento em que essa resolução passou a valer, foi em julho do ano passado, apenas os veículos produzidos a partir daquela data é que tinham que se adequar. Os veículos produzidos anteriormente podem continuar circulando da mesma maneira. E os motoristas, eles não são obrigados a passar por curso de capacitação. O abate humanitário é obrigatório em todos os frigoríficos do país, seja os destinados ao consumo interno ou para exportação. Abate humanitário é obrigatório apenas nos frigoríficos destinados à exportação. Infelizmente, ainda no mercado interno, não são obrigatórios. Na chegada dos animais ao frigorífico, os mesmos devem ser encaminhados o mais breve possível ao abate para evitar o aumento do estresse. Não, esses animais eles devem passar por um período de descanso antes de serem encaminhados ao abate. Esse período de descanso pode variar de algumas horas até 24 horas, dependendo do tempo da viagem. Problemas com a sangria, apesar de comprometer o bem-estar do animal, não vão ter consequências na qualidade da carne. Tem sim. Tá? Quando a sangria é mal feita, o pH dessa carne tende a aumentar, causando a formação de uma carne mais escura e com alteração de sabor.
Etologia é a especialidade da biologia que estuda o comportamento animal, inclusive os seres humanos. Dentro da história da etologia, é correto apenas o que se afirma em: para o etologismo, a principal fonte do comportamento são os instintos, o repertório de comportamentos que os animais herdam das gerações anteriores. As outras estão incorretas por quê? Interesse do ser humano pelo conhecimento do comportamento dos animais se iniciou durante a Guerra dos 100 Anos, para melhor utilizar os cavalos nas batalhas. Não, foi no período, aqui está escrito errado, paleolítico. A partir dos estudos da fisiologia do sistema nervoso, surgiram os pressupostos teóricos do etologismo, ao buscar os mecanismos fisiológicos que desencadeiam e executam os comportamentos. Não, é comportamentalismo, não etologismo. Os comportamentalistas procuram estudar os animais em ambientes naturais sem intervenção alguma, geralmente desde discretos esconderijos. Quem faz isso são os etologistas. A resolução do conflito entre o etologismo e o comportamentalismo ocorreu com o estudo do comportamento da salamandra ao ser colocada na água. Não, foi em função da análise da alteração do canto dos pássaros. Vocês lembram, né, que a gente comentou. Etologia possui um vasto arsenal de métodos de estudo e recursos à disposição dos etólogos. Eles são meios para conduzir os estudiosos à descoberta da verdade científica. Em relação a métodos de estudo do comportamento, analise as afirmações abaixo. 1, 3 e 4 são as corretas. Na observação naturalista, deve-se relacionar os estímulos ambientais aos comportamentos desencadeados por eles. Na 3, na observação controlada, é possível manter constantes algumas variáveis e manipular outras, conseguindo-se desta maneira informações mais esclarecedoras e resultados passíveis de repetição. Os etogramas são um valioso instrumento que auxilia os cientistas na análise da evolução do comportamento, pois facilitam a comparação entre espécies de uma mesma linha evolutiva. A 2 está incorreta porque uma vantagem da observação naturalista é a oportunidade que oferece de observar o comportamento de várias espécies simultaneamente, o que facilita as comparações e generalizações. A observação naturalista ela se caracteriza pela observação de uma espécie apenas, no ambiente onde ela vive. Então, por ser uma observação no ambiente natural, não fica fácil fazer a observação de várias espécies simultaneamente. Isso normalmente ocorre em laboratório. Comportamento animal inclui todas as maneiras que os animais interagem com outros membros da sua espécie, com organismos de outras espécies e com seu meio ambiente. Em relação ao comportamento animal, analise as afirmações a seguir. As corretas são 1, 3 e 4. Nas 4 questões de Nico Tinbergen, a análise ontogenética avalia o comportamento, como o comportamento se desenvolve. Na medida em que um comportamento é determinado geneticamente ou depende de genes, está sujeito a forças evolutivas, tais como a seleção natural. Pesquisas realizadas por estudiosos do comportamento animal sobre os sistemas sensoriais animais levaram a aplicações práticas que expandiram o sistema sensorial humano. Correto. Um desses estudos, uma dessas determinações foi o desenvolvimento do sonar, né? Os comportamentos relacionados ao ritmo circadiano são desencadeados por sinais mistos, interno e externo. Não, o ritmo circadiano são estímulos, são sinais internos. Correto?